O pessoal está doido aqui para ouvir os irmãos Mesquita, então vamos começar aqui com o Gabriel e o Lucas Mesquita. Um está no Canadá e o outro está aqui em Brasília, os diretores do filme. Oi, Gabriel. Oi, Lucas. Que prazer receber você. Tudo bem, Sinara? Tudo ótimo. Oi, Sinara. Tudo bom? Que calor aqui, hein, Lucas? Eu tô em São Paulo, na verdade. Ah, você está em São Paulo, então você está fresquinho, porque aqui em Brasília está um forno. O Gabriel que deve estar no frio aí do Canadá, né? Aqui está no final do verão, mas já está comparando com o Brasil, já é aquele dia, no Brasil já estaria todo mundo de bota de couro. Olha só, eu queria começar nosso papo, antes da gente começar, mostrando para as pessoas que estão curiosíssimas aí o primeiro trailer. Está de dia ainda aí, né, Gabriel? Estou vendo o sol na sua cara. Tá de dia aqui. Os horários já está de noite. E aí, eu quero mostrar o primeiro trailer. Depois a gente vai mostrar, gente, um trailer inédito, mas eu quero mostrar esse primeiro trailer aqui para vocês verem como que vai o documentário. E aí eu já começo com as perguntas com os nossos irmãos Mesquita aqui. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Gripezinha ou resfriadinho. O brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada. Fala de eu não sou coveiro. E aí, lamento, quer que faça o quê? Lamenta todos mortos, mas é o destino de todo mundo. Tem que deixar de ser um país de maricas. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe. Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. Não está havendo morte de crianças que justifique algo emergencial. Que cena grotesca, né, gente? Então vocês vão cair como uma bomba aí na campanha com esse documentário, né? Como é que surgiu aí? Conta aí pra gente como é que surgiu a ideia de fazer um documentário sobre a pandemia para jogar no meio da eleição. Eu acho melhor o Gabriel teve a ideia ano passado, melhor ele falar. Eu acho que, assim, eu acompanho bastante alguns canais, eu sou bem fiel assim, de YouTube, de pessoal de esquerda, e enfim, durante a pandemia eu fiquei acompanhando bastante, desde o começo mesmo, assim, desde que estava na China ainda, e a gente estava, eu e o Lucas, conversando e comparando os números, pensando, e realmente a gente... É até uma das falas do Fernando Aich no filme, que a gente realmente, de verdade mesmo, no começo a gente ficava pensando no potencial que o SUS tinha, né, para ser o melhor, assim, realmente ser uma das melhores respostas do mundo, né, se a gente já tinha essa máquina, se eu tivesse azeitado ela, a gente já sairia com pelo menos metade dessas mortes. E é muito... enfim, foram vários fatores. Aí depois, durante a CPI, eu fui muito cracudo de CPI, assim, eu assistia todos... Falar um pouquinho mais alto, eu não estou te ouvindo bem. Ah, tá. Durante a CPI, eu fazia... todos os dias... deixa eu mudar o... Estou ouvindo melhor agora. Tem uma pessoa aqui, ó, Célia Maria Ferreira. Meus lindos sobrinhos, amo vocês, com Lula já, Gabriel e Lucas. Adora, um beijo. Isso aí, te adora. Mas aí, enfim, fazer um resumão que durante a CPI, eu fui assim, cracudo de CPI, que eu assistia todos os dias e acordava aqui 5 horas da manhã, por causa do fuso horário, e passava um café, já começava a assistir, e a gente, enfim, ficou pensando o que faria.
a ideia não era ser um resumo da CPI, era ser um resumo do que foi. E, enfim, a gente ia fazer um escopo bem menor do filme. Eu fui para o Brasil, estava indo no Brasil de férias, assim, com a família. E eu trabalho com filme, tinha meu equipamento, e aí eu e o Lucas, a gente começou a escrever, pensar no que faria. Teve uma noite que a gente chegou no nome, no conceito, a gente escreveu, quase nessa mesma noite, acho que a gente escreveu também a letra da música, com ajudas. E aí, enfim, a gente ficou tentando ver como que faria aquele filme, e a gente realmente não tinha dinheiro, ia fazer um filme, na verdade, ia ser um escopo, a gente ia fazer só lá em Natal, a gente estava em Natal, ia fazer, assim, uma coisa só lá, local, assim. E na véspera da primeira entrevista, entrou um ladrão na casa da minha mãe, roubou o meu equipamento, minha mochila com o meu equipamento todo, e não deu para fazer mais desse jeito. E aí, por diversos outros motivos, tive que ir para Brasília depois de algumas semanas, e aí peguei um equipamento emprestado. Foi, por coincidência, no dia que tinha a solenidade de abertura do Memorial das Vítimas da Covid. E então, deu tudo, assim, o timing do que aconteceu foi dando certo, a gente foi entrevistando os políticos, a gente criou redes sociais, aí foi já postando, que a gente já estava produzindo, e as pessoas foram gostando, indicando outras pessoas, aí a gente, enfim, em 2 semanas a gente entrevistou, assim, toda a cúpula da CPI e o Fernando Aich, o pessoal, assim, da Fiocruz, diversos especialistas e políticos. E aí, depois disso, a gente já montou um primeiro trailer, fez uma primeira campanha de financiamento coletivo, daí a gente fez uma primeira viagem para São Paulo, entrevistou mais pessoas, e aí o filme cresceu um pouco mais, e a gente ficou, montou um outro trailer e continuou pedindo dinheiro, e aí a gente, desde março, que a gente está aí, foram outras entrevistas, né, foram acontecendo de lá para cá, e aí agora também culminou agora na primeira semana de agosto, que eu estava em São Paulo, para fazer essa coisa de finalização do filme, da montagem do filme, e aí foi na semana que teve o ato lá na USP, e aí a gente decidiu fazer outro filme. Então, o filme, vocês fizeram curta, né? Vocês fizeram também, além desse filme, gente, que eles estão lançando aí, dia 22, sobre a pandemia, eles também fizeram um curta que está no YouTube já, sobre aquele ato pela democracia que teve com a leitura da carta e tudo. A gente também tem um teaserzinho curto desse curta documentário. Vou colocar aqui para vocês, depois, se vocês quiserem assistir inteiro, ele está no YouTube, olha só. Esse como se chama? Contra o golpe. Contra o golpe. Esse já está no YouTube, tem 15 minutos. Se vocês quiserem assistir, depois vocês procuram aí. No nosso próprio YouTube do filme, no próprio YouTube do Eles Poderiam Estar Vivos. Ah, olha só. Porque tem muita gente preocupada aqui, estou vendo aqui nos comentários, que o Facebook, que o YouTube, de alguma maneira, ou sei lá, tenha denúncia e derrubem o vídeo de vocês. Vocês vão colocar o novo filme sobre a pandemia onde? A gente vai colocar em vários... A ideia é colocar gratuito para o máximo de pessoas. A gente vai ter tipo um backup, assim, tipo YouTube, Vimeo, YouTube e oferecer para os streamings. É porque a gente. Mas General Helena é muito lerda, ele não vai saber derrubar, não. Se Carluxo derrubar, entra outro. Se Carluxo derrubar, vai fazer mais barulho ainda. Então, essa também é bom também. É bom que eles engajam, vão sentir demais. Eu estava vendo aqui o copião, né? Vocês ainda está sendo finalizado, gente. É muito quente aqui essa história do documentário, porque eu vi ainda
um copião do filme, né? Ainda sem finalizar, né? E aí eu vi que a tônica do documentário é mostrar a falta de preparo, de competência do governo quando começa, né? Porque os cientistas dizem assim, não, já havia um indicador de que poderia aparecer uma pandemia. Então estava todo mundo, toda a comunidade científica internacional, meio avisada de que ia aparecer alguma coisa. Então, assim, o governo brasileiro mostrou um despreparo, uma incompetência brutais. Isso vocês deixam bem claro no documentário, né? Na verdade, Sinara, é mais grave do que isso. Porque o corpo técnico estava preparado. Tem uma informação que está no livro do Guilherme Amado, o Sem Máscara, que o Wanderson de Oliveira, que era o número 2 do Mandetta, foi a primeira autoridade de saúde do mundo, em 3 de janeiro de 2020, a pedir informações para a OMS sobre uma pneumonia misteriosa em Wuhan. Então, assim, o corpo técnico do SUS estava preparado. O Brasil tinha como ter uma das melhores respostas do mundo, porque o SUS é especialista em prevenção, vacinação, né? Então, o corpo técnico estava preparado. Foi uma escolha política do Bolsonaro e do governo dele deixar todo mundo se contaminar, né? A chamada imunidade, para buscar a chamada imunidade de rebanho, que na cabeça dele as pessoas pegariam muito rápido e a doença se espalharia muito rápido. Quem tiver que morrer vai morrer e todo mundo vai morrer um dia, né? Ele falava. Sim. Os mais fracos vão morrer, mas é da vida, né? E para ele as vidas não importavam. Ele achava que ia acabar rápido, o Brasil ia se recuperar rápido economicamente e ele ia ser reeleito. Só que aí vieram as outras variantes mais graves ainda, que causaram mais mortes ainda. Só fazer uma parte aqui. Tem uma cientista no documentário que, na verdade, ela não fala que era para a imunidade de rebanho, não. Ela fala que ele queria deixar morrer mesmo. Deixar morrer. Que existia uma intenção maluca de deixar as pessoas morrerem. Teve gente... rapidinho, Gabriel, só desculpa, porque tem dois aí, às vezes eu falei na frente dele, mas na hora que ele falar. Teve uma pessoa no governo que chegou a falar que seria a reforma da Previdência. A superintendente da SUSEP, se não me engano, foi sim. Tem matéria no Valor, tem matéria no monte de jornal. Não tem a gravação disso, mas todo mundo que estava na reunião confirmou depois que ela falou isso. Ela falou... é bom que vão morrer os mais velhos, aí ajuda nas contas da Previdência, né? Amigo Jadolfinho. Que coisa. Não, mas só para ir mais direto realmente na sua pergunta, a gente mostra no filme que é uma coisa que é assim, tipo, se eles tivessem... Quando você fala em competência... Você imagina que tinha a máquina do SUS ali rodando muito boa. Se fosse incompetência, era só eles, tipo, nem conseguirem fazer nada. Tipo, ficarem, assim, sem reação. Se eles tivessem botado um pouquinhozinho, assim, um pouco de óleo na engrenagem, ela rodaria melhor ainda, e aí a gente poderia ter sido, mesmo com esse facínora, na presidência, poderíamos ter tido uma boa resposta, mas eles escolheram os militares, né? Porque não foi Bolsonaro, foi os militares, o governo militar escolheu matar pessoas. Sim. Então é isso, tipo, não é só incompetência, eles escolheram, foi premeditado, foi planejado. Foi, como a gente fala, tem um clipe também que a gente pode, de repente, passar aqui um pouco ou falar um pouco mais. A gente escreveu uma música
pro filme e depois fez um clipe da música, que é a música tema do filme. Então tem tem música no Spotify, tem clipe. Como é o nome? Chama Eles Poderiam Estar Vivos, a música também. E aí a gente fez um clipe aí em São Paulo, lá onde o Lucas está. E aí, enfim, é isso. Assim, dentro do projeto do Eles Poderiam Estar Vivos, a ideia sempre foi, tipo, fazer... Esse filme está saindo agora, né, na hora da eleição, porque sempre foi o plano realmente que a maior quantidade de pessoas entendessem antes da eleição o que realmente aconteceu. Não é a gente fez um trabalho investigativo e tá, tipo, botando aqui uns furos que ninguém sabe. É só organizando o que todo mundo sabe e pegando, tipo, essa cientista que você comentou, a Daisy Ventura, o estudo da Daisy Ventura e do Fernando Aich, que é muito a base do nosso argumento. Eles fizeram um estudo analisando 4.400 atos normativos do governo e o que foi acontecendo desde o começo da pandemia. Então, tipo, no dia tal, a OMS falou para fazer tal coisa, e o governo fez isso, isso e isso. E no dia tal, fez isso, isso. Então, tipo, eles analisaram cada um dos atos normativos que tiveram e, tipo, o governo ia contra, tipo, realmente era sempre batalhando contra e arrumando desculpa. Então, tipo, a gente não está... Você está muda aí, você se mutou. A impressão que eu tenho é que eles sabotaram o combate à Covid, né? Deixa eu só ler aqui os comentários. A Soleci Silva está falando. Se os bolsonaristas já invadiam hospitais, agrediam profissionais de saúde, brigavam e até mataram por causa do isolamento ou até pelo uso de máscara durante a pandemia, se mentiam sobre isso, que era algo que estava acontecendo diante dos nossos olhos e aos olhos do mundo todo, imagina o que eles são capazes de fazer ou de falar agora durante a campanha. O Léo Rocha fala, escolha política mesmo. A Simone Tebet falou no debate que houve um atraso de 45 dias para a compra das vacinas. Esse vagabundo tinha que apodrecer na cadeia. Tinha mesmo. Nossa, tinha não, coisa... tem. Vai. Tem. Ele vai. Vai, Tribunal de Haia. Alexandre Cardoso, em certo ponto de 2020, acho que em janeiro, o Inominável e seus ministros foram a Miami, puxaram o saco do Trump e voltaram contaminados. Eles representavam 6% dos contaminados no Brasil. É verdade, Alexandre. Veio um voo dos Estados Unidos cheio de gente com Covid. Provavelmente toda a esplanada pegou Covid por conta da comitiva presidencial que foi para os Estados Unidos. É uma coisa assim, sabotagem, né, que eles fizeram do combate à Covid no Brasil. E quem estava lá era Weingarten, lá, o Fabinho lá, que agora é o marqueteiro, coordenador da campanha lá. Ele é um desses que voltou. A gente fica até mais tranquilo, só para todo mundo lembrar. A gente fica até mais tranquilo, né? Que com um coordenador desse, não tem eleição nem para... Tomara, né? Tomara, né, gente? Mas... Ele suando na CPI foi bom demais. Vocês acham que esse documentário de vocês pode contribuir para a condenação dele em Haia? Meu sonho é esse filme passando lá em Haia. Não precisa nem ler o processo. Não sei, assim... A gente... Muitas coisas que estão no documentário já estão nas denúncias dos tribunais internacionais, entendeu? Então, não sei se o filme em si... Eu acho que o filme pode fazer as pessoas discutirem mais esses crimes a fundo, assim, porque hoje a pandemia já virou um não assunto, né? Assim, tipo assim, lembra quando tinha pandemia, né? E... Cara, a situação das crianças, o Brasil está sem vacinação para criança porque simplesmente o governo não quer. Assim, crianças morrendo, sabe? Então, eles são os que defendem a família e tal, e milhares, não sei se milhares, né? Porque foram 1.000 e poucas crianças, mas não sei se passou de mais de 2.000, mas... no mínimo centenas de crianças morreram porque o governo quis.
né? O governo... vocês lembram quando a Anvisa aprovou pela primeira vez a vacina para criança? Eles quiseram fazer uma consulta, o Queiroga ficou protelando, né? Ficou protelando. Atrasar, né? Então, assim, na verdade, os números não importam tanto, né? As pessoas não são números, né? As crianças morreram porque o governo quis atrasar e... Decidiu, né? Botou nas contas e falou, não, vamos matar mesmo. Tem um estudo... Olha o que Erivaldo está falando aqui. Erivaldo Amorim. Eu não perdoo jamais essa turma. Meu filho passou 18 dias entubado, quase morreu. Teve que aprender a falar, a andar. Pense no sofrimento. A aluna dele morreu, um professor amigo dele morreu. Genocida. É muito triste. Na mesma, você vê, né, que o Collor tem aquela mágoa que a gente estava falando antes aí, várias pessoas contando das histórias tristes com o confisco do Collor, e o Bolsonaro deixou também essa mágoa nas pessoas, né, que perderam parentes. Aliás, no filme, gente, do Lucas e do Gabriel, tem familiares contando os dramas da perda dos seus parentes. Eu acho que essa é a parte mais tocante do filme, né? O filme, a linha narrativa principal, a história lá, a narrativa principal, assim, que acontece são os familiares contando as histórias, e aí esse que é o mais importante, assim, e aí os especialistas todos vêm realmente para argumentar ali, dar fundamentação, e a gente, assim, filmamos toda a cúpula da CPI, por exemplo, mas não temos, assim, não tem político nesse filme, porque a gente falou, assim, botou realmente os familiares, as pessoas próximas, e os especialistas, quem sabia, quem estava ali, quem estava linha de frente. Foi uma sugestão do roteirista e montador, o Tarek. Acho que até ele está vendo a live, queria mandar um abraço para ele. Um cara que contribuiu demais com o filme, assim. Muito. Ele ficou sabendo pelas redes sociais que a gente estava fazendo esse filme. Na primeira semana ele ficou sabendo, viu o Instagram. Ele março viu o primeiro trailer, fevereiro, março. Aí ele tinha um projeto de fazer um filme parecido, e ele viu que a gente entrevistou as pessoas que ele queria ter entrevistado. Aí a gente uniu forças. Legal. E o Tarek deve estar vendo, e deve estar no celular vendo, e no computador deve estar terminando a finalização lá que a gente... Tem uma foto lá que eu mandei mais cedo para você no WhatsApp, cenário, que era a equipe inteira, assim, a gente teve diversos outros, em alguns lugares diferentes, a gente teve outros cinegrafistas que fizeram, teve entrevistas que a gente mandou, o cinegrafista, ele fez, teve entrevistas que o Pedro Halal, lá na UFPEL, por exemplo, lá em Pelotas, a gente combinou com o pessoal que a gente tinha conhecido através das redes sociais, que eles souberam do filme, e aí, se precisarem de ajuda aqui em Pelotas, fala com a gente. E aí a gente precisava entrevistar o Pedro Halal, e eles foram lá, entrevistaram, e a gente fez entrevista, assim, online, e eles filmaram. Então, a gente teve a equipe, quando vai crescendo toda e tal, é maior. Mas, assim, foi eu e Lucas escrevendo, fazendo, aí depois, assim, tem uma grande ajuda de Sam, depois ele vai, um dos cinegrafistas, ele vai assistir, eu tô assistindo, mas, enfim, a gente foi fazendo aos pouquinhos, e depois, na hora que entrou, a ideia era ir fazendo e tentando ver, eu filme, edito, então a ideia inicial era... vamos fazer que a gente dá conta, e aí, ainda bem que, assim, a gente foi fazendo essa campanha, financiamento coletivo, redes sociais, e aí, quando entrou um dinheiro suficiente para a gente também conseguir pagar a equipe, pagar, né, um cachê para todo mundo trabalhar, né, não escravo. E aí... Na verdade, o Tarek, ele fez um preço muito abaixo do mercado, e ainda fez quando a gente só tinha metade do dinheiro. Aí ele falou, esse preço que você pediu, ele só tem metade. Você aceita?
ele aceitou. Aí foi por isso que deu certo também. Muita gente não saltaram. Né? O Fábio, que está fazendo a trilha sonora, assim, muita gente entrou porque acredita no projeto, sabe? Eu vou até parar o Fábio... as pessoas. Vou até parar de citar as pessoas, senão a gente vai esquecer de citar alguém, aí fica... Deixa eu falar uma coisa aqui. Olha só, apareceu uma bolsonarista aqui, Ana Lúcia. Ninguém quer vacinar crianças, deixem as crianças em paz. É tão triste, Ana Lúcia, que vocês sejam fãs do governo militar. Quem criou o Programa Nacional de Vacinação foi o governo militar. Vocês são tem piores. O seu nome dela aí, porque tem uma Ana Lúcia, minha tia, que é... tem gente... vocês conseguem ser piores do que os da época da ditadura primeira, porque, gente, nunca se questionou vacina no Brasil. É muita ignorância. Isso. É muita ignorância. Nós temos um plano nacional de vacinação reconhecido no mundo todo. Bom, eu queria colocar aqui uma notícia que é exatamente o que vocês falam. Pesquisas apontam, a gente tem essa notícia aí, né, Gui? Pesquisas apontam que milhares de mortes por Covid poderiam ter sido evitadas no Brasil. Foi o dado que saiu na pandemia, né? Essa matéria aqui da TV Senado. E aí o gráfico, olha só, a pandemia provocou em um ano 305 mil mortes acima do esperado no Brasil. Olhem aí a curva absurda, né? Isso aí é um crime contra a humanidade, gente. Isso aí não tem o que explique isso, né? E para vocês verem que quando a gente fala que o governo errou na condução da pandemia, Brasil e Estados Unidos, essa é outra notícia, ó. Brasil e Estados Unidos são recordistas em mortes por Covid no mundo. Com 7% da população mundial, Brasil e Estados Unidos somados responderam por 27% do total oficial de mortes por Covid no mundo, 6,2 milhões. Por quê? Por que isso aconteceu? Simplesmente porque nós tínhamos, tanto nós quanto os Estados Unidos, 2 governos de extrema-direita negacionistas da ciência. Não tem como negar isso, né, Lucas e Gabriel? São dados, são fatos, são números. O Brasil tem 2,7% da população mundial e 10,5% das mortes. Esse é o melhor resumo que a gente consegue fazer, que é um dado que tem no final do nosso clipe, que é assim, não tem nenhum outro tipo de argumento, não tem a população do Brasil. Vamos lá, o Brasil tem 2,7%, quase 3%, 2,7%, quase 3% da população mundial. E tem quase 11% do total de mortes por Covid. Se fosse na média, era para a gente ter 3%. Era para ter 3%. Se fosse na média, era para ter 3% do número de mortes, porque tem 3% da população. Mas a gente representa quase 11% do número total de mortes. Então, assim, você pode ver por diversos ângulos como foi planejado. E no mínimo, mal conduzido, né, cara? Você tem que reconhecer isso. O Álvaro Poe está dizendo que chegou agora. Perdi, não sei como será disponibilizado o filme. Álvaro, o filme vai estar disponível a partir do dia 22 no YouTube, tá? É só você procurar pelo nome do filme Eles Poderiam Estar Vivos, que você vai achar já o canal. Você já se inscreve no canal lá do filme, que aí você é avisado quando entrar. Eu acho que no dia... se eu não me engano, acho que... Daqui a pouco ele volta. Eu acho que, se eu não me engano, no dia quando a gente botar o vídeo lá no YouTube, aí já dá... Não me engano, não, é isso mesmo. Dá para, no que a gente programar o vídeo, também, quem tiver já inscrito no canal, já recebe lá a notificação e tal. Então, pode... Exato. O canal é YouTube, no YouTube, né? Eles Poderiam Estar Vivos. E aí já vai ter lá no dia... A ideia é a gente fazer nesse mesmo dia, no dia 22, a gente não está fechado exatamente os locais que a gente vai fazer, mas a ideia de fazer a primeira exibição é de fazer em universidades de ensino. Então, a gente, como o curta, a gente lançou lá na USP, lá na Faculdade de Direito da USP. Legal. Esse outro. E aí, esse agora,
a gente precisa de um lugar, eu imagino, um pouco maior. Então, eu não vou falar ainda exatamente porque a gente está confirmando. Está tudo muito realmente. Isso aqui é em primeira mão, porque o documentário ainda não foi nem finalizado, tá? Vai ser lançado essa semana. Eles estão aí na correria para lançar essa semana para, bum, no meio da campanha. Não, a ideia é que aí nesse dia 22 a gente vai fazer em São Paulo, em Brasília, na UNB, não tenho certeza em outros lugares, talvez na UFRN, em Natal, e aí vamos fazer, eu vou estar aqui ainda em Vancouver, então eu vou fazer exibição aqui na UBC, na University of British Columbia, aqui. E lá na Faculdade de Direito da UBC. E aí convidei, também, assim, os diversos professores de ciências políticas e economia, relações internacionais, e alguns políticos locais progressistas, assim, porque aqui também é eleição, agora em outubro. Então, a ideia é também mostrar para as pessoas, né, que enfim, é isso. Como o filme não tem muita ligação, teria ligação se fosse colocar aqui em algum outro, fazer exibição em algum outro local, mas, a comunidade brasileira é grande e tal, mas a ideia é realmente instituições de ensino que a gente possa ter esse apoio, que geralmente vai ser de graça, espero, todo mundo, e outro que é realmente essa coisa de estar fazendo um trabalho de divulgação científica também, assim, de certa maneira. Sim. E ainda não tem, assim, não está confirmado, não está nem perto, assim, de confirmar, mas eu estou conversando, mas a ideia é a gente fazer realmente em outras universidades. Eu estou numa conversa com uma pessoa que tem um contato em Harvard, para ver se consegue fazer em Harvard. E aí, se der certo, seria... a ideia é que todo mundo vai ser no mesmo dia, no mesmo horário, vai ter o link. O lançamento mundial, assim, né? Exatamente. Então, assim, nos locais que vão ter exibição, vai ter um telão e tal, e a gente vai projetar, e quem não tiver, vai receber o link e assiste no celular, no laptop, onde for, no mesmo dia, na mesma hora, com todo mundo. E aí, depois, eu vou para o Brasil na outra semana, nessa última semana de setembro, e aí a gente deve fazer também no Rio, na verdade, que a gente deve fazer na FRJ, e lá em Brasília também, a gente vai fazer em Brasília, a gente vai fazer uma... estou tentando fechar no Cine Brasília ou em algum outro lugar. Ótimo. E aí, enfim, a ideia é, nessa última semana, a gente tentar também promover o máximo, porque a ideia realmente era o filme sair antes da eleição. Tá saindo agora tão em cima, porque isso, você viu que tá quase. Tá correndo. Olha só, deixa eu ler aqui uns comentários. A Elda Gama fala: minha irmã e meu cunhado morreram em abril de 2021, não foram vacinados a tempo. Sinto muito aí, Elda. A Suzy Fescher fala: minha sogra faleceu em maio de 2021 porque só tomou uma dose da Coronavac. Toda a família contraiu e quase perdi uma cunhada. Né? São muitos casos, né? As pessoas. Johnny Mikkels. Meu filho não teve a chance de tomar a vacina, ele estava ansioso, pois como tripulante de voos aeromédicos tinha esperança de entrar no grupo de prioridades. O filho da Dione tinha 29 anos. 29 anos. Ele era piloto da Prevent. E... Sua conexão caiu? Obrigado pelo... Sua conexão caiu? Obrigado pelo... Eita. Foi... Tá ruim a internet aqui. Tá ruim, né? Tá ruim, né? A conexão agora. Tá ruim a conexão agora. E tá com dando lag. Tá dando lag. Sai aí, enquanto ele não resolve, vamos aproveitar e vamos colocar aqui o que vocês estão esperando, o trecho inédito, o trailer inédito do filme. Atenção, hein? A gente vai colocar, acho que tem 3 minutos, mais ou menos. Pode colocar no ar.
mais um paciente chegando com Covid-19, que está lotado, está proibido sair nesse corredor, que aqui é o corredor da morte. Também não tem oxigênio para todo mundo, socorrer todo mundo. Um presidente da República fazendo a propaganda do não uso da máscara, tirando máscara do rosto de criança, promovendo aglomerações com todo mundo sem máscara, dando a entender no seu dialeto, com quem ele fala, com os seus seguidores, que era falta de coragem usar máscara, que é covardia se proteger contra uma doença. Nós somos aqui da favela. Ele vai estar pouco ligando para os pobres que estão morrendo. Isso era muito sério para nós, porque era isso que a gente falava. Não é com ele que a gente vai poder contar. Esse compartilhamento de notícias falsas impactou muito nessa narrativa. Pô, a máscara que a gente está usando vem da China, já vem contaminada. É o único presidente das grandes sociedades democráticas globais que ainda não se vacinou. É inadmissível em qualquer nível que você promova coisas que fazem o mal. Parece fictício. É a borda da Terra plana. Negaram os conhecimentos científicos construídos ao longo da epidemia e ficaram afirmando de forma intransigente coisas que a ciência derrubava todos os dias. É cruel você pensar que você está se expondo por um vírus que é letal. E aí você acha que quanto maior número de pessoas se infectarem por ele, isso é benéfico. Mas é benéfico para quem? Eu não vou perdoar jamais, de maneira nenhuma, meu pai ter morrido em março de 2021, com 71 anos de idade, sem ter direito a uma dose de vacina no braço. E eu sempre pensava nisso. Falei, meu Deus, está tão perto. Está tão perto. Eu falo para todo mundo, meus irmãos foram assassinados. Eles vieram a óbito exatamente há um mês de liberarem a vacina aqui no estado de São Paulo para quem tinha comorbidade. O Brasil sempre foi invejado no mundo por ser um país que tem a possibilidade de vacinar em massa muito rápida. Mas isso está sendo destruído pelo atual governo. Aquela frase, né? Combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer, eu acho que coube muito em todo esse período. Então, para mim, é uma questão mesmo de valor de mercado. Quanto custa alguém que tem muito dinheiro e quanto custa alguém que não tem dinheiro nenhum. Aquele, ó, são 200 mil pessoas, numa área de 1 milhão de metros quadrados, em casas muito próximas. Você tá vendo aqui, né? E aí você expõe toda essa galera, maior que muita cidade no Brasil. E falar, mano, quem tiver que sobreviver vai viver, é de uma crueldade surreal, né? Se todo mundo naquela casa ali que pegar Covid e não resistir, tirou do mapa todo mundo, uma família inteira, é muito louco, muito cruel. Imunidade de rebanho por contágio é simplesmente um outro nome para assassinato em massa. Olha só como é grave. Se não tiver fato novo, o pedido de arquivamento do Aras pode ser definitivo. Todas essas questões que nós sofremos, das absolutas irresponsabilidades, dos absolutos atos criminosos, que podem ser responsabilidade do Bolsonaro, eles poderão ficar impunes. Muito bom, viu? Todo mundo aqui curioso para ver o filme, perguntando quando estreia, gente. Vou repetir, dia 22 de setembro, vai estar no YouTube. Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, grátis, para todo mundo ver, né? Porque o mundo todo precisa ver. Estou vendo aqui o Erivaldo, que se queixou que o filho dele, que ele sofreu muito com o filho, né? Que teve que reaprender a andar e tudo. O Erivaldo está falando aqui, Jesus, vem tudo na mente, falta ar só de ver. É muito triste mesmo, né? É uma coisa assim. E você sabe que tem uma coisa no documentário, gente, que fica... Eu fui colocar, divulgar essa live no Twitter, e aí já veio um bolsonarista assim, culpa de quem não deixou usar o tratamento precoce. Vocês não deixaram. E eu falei exatamente o contrário. E os especialistas deixam muito claro que aquela insistência do Bolsonaro por um tratamento que não funciona. Todo dia, né? Outro dia eles vieram
uma... Ah, saiu um novo estudo aí que a ivermectina é bom. Os estudos são todos fajutas, todos desacreditados pela ciência, eles não cansam de repetir. Então, o que causou? Coloca a foto do Bolsonaro mostrando a cloroquina para EMA, por favor, Gui. Olha para isso. Isso é o presidente do Brasil. Ele tá mostrando uma caixa de remédio para um animal, para uma ave. Ele está mostrando uma caixa de um remédio que não funciona para a Covid-19, para uma EMA. É surreal essa história da EMA, gente, pelo amor de Deus. Coisa assim ridícula. E assim, o que causou foi esse tanto de morte foi que ele ficou insistindo num tratamento que não funciona e sabotando todas as iniciativas que funcionavam. Não é isso, Gabriel? Tirando máscara das pessoas, sem usar máscara. O Bolsonaro passava a mão no nariz e apertava a mão das pessoas. Era uma coisa assim... É isso que a gente faz no filme, que realmente basicamente relembrar tudo. Tem coisas que a gente não colocou, justamente porque já está até demais no imaginário, mas outras coisas a gente colocou a data, o que naquela data outras coisas estavam fazendo, o que realmente eu acho que a gente conseguiu desenhar de uma maneira em vídeo aqui, um esboço mesmo, assim, uma maneira bem... O Lucas voltou, Gui, tem que subir ele. Olha ele. Mas uma das coisas que eu queria falar... Uma das coisas que eu queria falar agora, vendo... Ele não tá boa. Não tá bom, não. Pode falar. Uma coisa que eu queria falar, que a gente realmente também agora na montagem, uma das coisas principais para a gente conseguir fechar o filme, amarrar o filme, porque a gente, assim, isso, a gente conseguiu, a gente tem um filme totalmente independente, feito por financiamento coletivo, sem fins lucrativos, então a gente conseguiu entrevistar muita gente, fazer muita coisa, mas não tem... A gente tem, assim, muito material de cobertura e tal. Então, assim, queria agradecer muito a Gabriela Biló, que é fotógrafa maravilhosa e, assim, autorizou a gente a usar várias das fotos dela. O Chris Vector. Tem que fechar. Não, isso. O Chris Vector, que é designer, a Paula Arte Vilar, que também... O Lucas está com a camiseta aí que ela fez pra gente, pro São filme. muito bons os cartunistas, muito bons. Então, o Latuf também, autorizou a gente a usar tudo dele. Então, assim, tem coisa que a gente não conseguiu pegar uma entrevista, mas às vezes uma charge, assim, já representa, né? Já fala o que assim, todo um Não, tá esquisito demais. Você não está conseguindo mais entrar pelo computador? Não. No microfone voltou? Tem um eco eterno. Uma microfonia aí. Que fica repetindo. Você tá de fone? Lucas, pede para o Guilherme aí no chat privado ver para ele te ajudar como é que você entra melhor, porque está dando uma microfonia. Tá bom? Daqui a pouco você volta. E aí, enfim, mais uma vez, voltando e resumindo, que é uma coisa que eu gosto sempre de deixar bem claro, que é um filme 100% independente e já desde sempre foi um filme sem fins comerciais e isso, independente, guerrilha. Então tem muita gente que está ajudando a gente por isso, óbvio, por ser uma causa muito importante, realmente, porque claro. O filme é uma mistura, assim, uma mistura de registro, denúncia, deixar marcado, documento, né? Documento histórico, né? Por isso, assim, tipo, o curta é um ótimo exemplo, e a gente lançou agora, de como, assim, a gente queria fazer também um registro histórico daquele dia.
do que aconteceu na USP, o porquê, como que foi a leitura da carta e tal. Esse que é a história do curta. E esse filme também tem esse sentido de, daqui a anos, quando falarem de pandemia, não conseguirem tipo, fazer um revisionismo, né? Tipo, não conseguir um Brasil paralelo da vida, sair se multiplicando e multiplicando ao la vista por aí. Então, assim, a ideia é deixar esse registro para as pessoas usarem ali, de lembrança, de vingança, de denúncia, é uma mistura realmente de diversos fatores que a gente está fazendo, e a ideia também é que seja maior, por isso que a gente tem o clipe, tem o curta e o longa. Agora, a ideia do longa sair agora desse jeito desde sempre foi a gente fazendo a guerrilha para também ficar 100% independente para poder lançar agora. A gente tem isso, a gente pode lançar agora há dias da eleição e, enfim, conscientizar, né, a população, né, e não tem problema. Que tem a memória curta aí, né? Acender a memória. Deixa eu ler aqui os comentários para você. Vai lá. Rivaldo Amorim. Vamos compartilhar milhões de vezes. Odeio esse desgoverno, Moro bandido, a mídia golpista, jornalistas que apoiaram. Nelson Luiz Torquato. Até a EMA sabia que não funcionava. Realmente, amigo, realmente. Can é um delinquente. Valéria Alves. Manaus foi um laboratório. O presidente não mandou oxigênio e sim cloroquina. Bem lembrado. E você lembra das covas abertas, né, Valéria? E aí, Manaus tem uma coisa interessante que eu tenho o Dr. Marcos Lacerda, não sei se ele está assistindo, mas se não tiver, vou mandar o link, ele vai assistir. Sim. O Dr. Marcos Lacerda fez um estudo dizendo, por A mais B, que ia faltar oxigênio, que daquele jeito não dava. E o que aconteceu foi, em vez de se prepararem, eles tipo, botaram ele para escanteio e deixaram ele de lado, e basicamente é isso, tipo, calaram ele. Não consegui entrevistar ele porque ele acho que ele mora a 1.000 quilômetros de Manaus, uma coisa assim, mas enfim, testa aí, Lucas. Lucas, vê como é que tá. Conseguindo agora? Voltei. Oba! Muito bom. Estou sofrendo com Wi-Fi aqui, botei a internet do celular. O Gabriel está falando das charges, e essa camiseta foi um desenho que a Paula Vilar fez. Duarte, é um perfil, gente, que tem no Twitter, chama Arte Vilar, com 2 L's. Muito bom, recomendo muito, ela é muito boa. Ela é muito boa. Foi uma ideia que maravilhosa. A gente teve, eu e o Gabriel conversando, aí isso é um filme do Bergman, O Sétimo Selo, que é o cara que joga xadrez com a morte. Aí, aqui é a morte, né? E jogando o Zé Gotinha. Com o Zé Gotinha. Eu tive a ideia, aí o Gabriel falou, pode ser com o Zé Gotinha. Muito aí bom. A gente passou pra Paula o Lucas estava assim, tipo, podia ser a morte, né? O Senhor Morte. E alguém que representasse o Brasil e não sei o quê, o Zé Gotinha. um jogando com vacina e o outro jogando com cloroquina. Deixa eu terminar de ler aqui, eu já passo para você, Lucas. Rafael Gamer, viva a vacina, tomei todas as doses, graças a Deus. Léo Rocha, a EMA deveria ter bicado e arrancado a língua dele. Seria muito bom. Universo Glorioso, ele estava querendo propina, ainda tem esse aspecto, né? Esse aí ainda vai vir à tona. Quem é que ficou rico com a pandemia, viu? O Bahar Sabah Suleiman fala, Bolsonaro, psicopata, vergonha mundial. Jéssica Luizes, tirou máscara até de criança. Exatamente. Eliana Santos, ele não vai escapar da justiça divina ou da resposta do universo pela lei da causa e efeito. Eu estou querendo a justiça dos homens, viu, Eliana? Vanessa Cabral Alves, qual o nome do canal? Eles poderiam estar vivos, tá? No YouTube, que é exatamente o nome do documentário. O Chaka Games, com esse medicamento inútil, botou o exército para produzir, né? Enquanto lá na Argentina eles botaram o exército para produzir álcool gel e máscara, que foram úteis, são úteis até agora. Todo mundo, eu acho que pegou esse hábito de lavar a mão com álcool gel, né?
E agora o exército eles são bons demais, esses milicos. Eles fizeram essa produção de cloroquina e tal, e agora tá tendo picos de malária e não tem cloroquina mais agora. Sumiram com as cloroquina. Teve morte nas duas pontas, né? Porque a cloroquina... Ontem eu fui no lançamento do livro da Chloé Pinheiro, que é repórter da Veja Saúde. Ela e o Flávio, parceiro dela, escreveram Chloroquination. Um livro é bem legal. Eu já tinha lido antes, né? Antes de lançar. E eles mostraram como que o Brasil virou país da cloroquina, né? Que tem uma série de fatores, e um deles é que tinha muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Muita gente ganhou dinheiro. A cloroquina era a aliada perfeita para esse governo, porque eles queriam que as pessoas saíssem e se contaminassem. Então é um remédio barato, é um remédio que é fácil, tem em todo lugar, e causava uma falsa sensação de segurança. Então, eles promoviam a cura milagrosa para as pessoas saírem, né? Não cumprirem o isolamento. Então, foi... E farmácia no Brasil não é muito desregulado. Assim, qualquer birosca é uma farmácia, qualquer lugar vende remédio, não tem a menor... Não tem farmacêutico, né? Atendendo, não tem farmacêutico. É vendedor história... normal. Não, tem uma história que não consegui pegar depoimento nem nada, mas que é muito interessante de ver isso, que eu uma vez estava na fila da farmácia, lá em Natal, isso, e aí tinha um casal de senhores assim, com a lista, repassando lá pro vendedor, 10 caixas disso, 10 caixas, daqui a pouco, tipo, 12 caixas de cloroquina, uma lista gigantesca, eles botando numa caixa, e aí eles, sei lá, saíram e voltaram depois. Aí na minha vez, eu perguntei pro vendedor lá da farmácia que carregamento era esse ali do pessoal. Aí ele falou, não, eles compram aqui e aí depois eles vendem na prisão que tem no presídio que tem lá perto por, sei lá, 10 vezes mais caro. Então, são vários níveis de coisa bizarra, porque, tipo, também chega dentro do presídio a fake news, ou não sei o quê, e a galera de dentro do presídio, os aprisionados querem que traga cloroquina e querem pagar mais caro, Então, assim, muita gente ganhou dinheiro de muitas maneiras com essa fake news, assim, não vou nem chamar de fake news, com essa realmente... Vou deixar o Lucas falar. Não, esse livro que eu estava falando, Chloroquination, ele mostra o faturamento dos laboratórios com cloroquina e vermectina. Foi uma coisa surreal, assim, o tanto que cresceu. Então, assim, foi uma coisa bilionária mesmo, assim. Talvez encontrem aí depois... alguma coisa aí pelo caminho, né? Tem muita coisa. A CPI não conseguiu investigar muita coisa do Flávio Bolsonaro. Né? A questão dos medicamentos foi uma coisa que a CPI não conseguiu investigar. A vacina investigou muito bem. A CPI teve um papel muito importante. Eu também acho. Boa para o país, sim, mas total. não conseguiu investigar tudo, né? Essa questão dos medicamentos foi uma coisa que não vai... Quem ganhou dinheiro com eles, né, Lucas? Aí a gente ainda vai saber algum dia quem ganhou dinheiro com tanta cloroquina. Não, e para qualquer pessoa que reclamar de CPI, qualquer um, é só mandar ver lá os 2 volumes do relatório final e reclamar com o Dr. Aras lá, que é o PGR, que não faz nada. Não fez nada, exatamente. Só para relembrar. Mas só terminando a história da cloroquina, foi tão cruel que matou nas duas pontas, né? Porque cloroquina é um remédio que funciona para malária. E em algumas aldeias indígenas faltou cloroquina e as pessoas morreram por falta de cloroquina. Meu Deus, que coisa horrível. O Álvaro Puey está falando aqui, Sinara na Suécia, a farmácia é monopólio do Estado. Sim, Álvaro, e por exemplo, na Espanha,
você tem uma farmácia com um farmacêutico que fica lá dentro. Então, você chega na farmácia, às vezes com a dor de garganta, você fala assim, estou com uma dorzinha de garganta, o farmacêutico pode te indicar um remédio. Aqui, os médicos não deixam os farmacêuticos indicarem, tem um corporativismo médico tão forte que os farmacêuticos não podem indicar remédios. Então, a gente é atendido nas farmácias por balconistas, que muito menos podem indicar remédios, né? Muito menos. É verdade. Ó, tem um super sticker aqui da Elza Nice Ribeiro. Obrigada aqui, Elza. O Vicente Almeida está falando, vai passar a que horas? É na quinta-feira, durante o dia, né? Que vai ser lançado. Vai ser à noite. À noite. Porque aí a gente vai... Independente de onde for ter exibição física e tal, a gente consegue, sendo à noite no Brasil, consegue fazer em diversos lugares, mesmo sendo numa quinta-feira. E a gente consegue fazer também ao mesmo tempo aqui, mesmo com o fuso horário. Eu vou marcar a sessão aqui, vai ser mais cedo, mas enfim. É isso, realmente na quinta-feira todo mundo já vai ter ele. Se inscreva no canal, eu acho que é a melhor coisa, se inscrever no canal, porque você a notificação, né? Porque também tem os outros vídeos todos lá, as outras coisas que a gente já fez, o clipe, o curta, enfim, tem a música no Spotify também, que é a música tema do filme. Então... Eles poderiam estar vivos, é o nome do filme. Olha só, o Khan está falando aqui, o presidente é envolvido com a máfia da indústria farmacêutica. É tão interessante isso, Khan, porque eles falam que a vacina é da indústria farmacêutica. É muito louco. Eles entupiram as pessoas de cloroquina e ivermectina e dizem que quem tem o lobby da indústria farmacêutica é quem toma vacina. É muito louco isso aí, né? É incrível as narrativas malucas que eles fizeram também durante a pandemia, né, Gabriel e Lucas? É bizarro. A Big Pharma. A Big Pharma. E a Big Rancho. Lá em Rancho, E é como se a cloroquina e a ivermectina fossem artesanais, né? Não é a Big Pharma que faz, não. Exatamente. É muito louco. Eu sempre falo que tem uma crise de raciocínio lógico no Brasil, né? Porque não é possível que uma pessoa acredite que, ao mesmo tempo que um homem está empurrando 2 medicamentos goela abaixo dos brasileiros, que não tem nenhuma indicação que funcionem, fica falando da Big Pharma. É muito louco. Não, a gente... Esse negócio que você falou como é que foi a crise do raciocínio lógico, né? É isso. Tem isso, tem os que têm problemas cognitivos mesmo, que o bolsonarista tem muito, e tem os que são cínicos, tem os que querem... Você acha que o Queiroga acha que cloroquina funciona, que vacina não funciona? Você acha que o Queiroga acha que vacina não funciona? Não. O Queiroga, ele sabe que funciona, ele sabe Ele quer fazer o pé de meia, né? Tá aí botando Queiroguinha para ir para palanque. Você acha que esse cara não sabe que tem que tomar vacina e ter distanciamento? E você acha que ele não sabe que era melhor as crianças se vacinarem logo do que protelar a vacina das crianças? Ele sabe, mas eu acho que assim, quem está com o Bolsonaro até hoje, até setembro de 2022, está completamente corrompido e não tem não tem escrúpulos mesmo, porque quem de alguma forma confrontou ele dançou, né? Sim, então, exatamente. Ele não deixava, né? Aquele cara mesmo que chegou lá, aquele médico secretário, ministro da Saúde, que parecia que estava sob efeito de medicamentos, né? Nelson Tais. O que é aquilo? O cara tava. Ele até fizeram montagem dele com touca de Rastafari, com cara assim, porque ele parecia que ele estava doidão. Ele parecia que ele não sabia nada, o que ele estava fazendo lá. Aliás, o que o Taishi foi fazer lá? Porque depois entrevistaram ele, parece até uma pessoa razoável, né? Foi uma boa essa pergunta, porque o Taishi, todo mundo fala que ele é um cara muito bom. Isso. O que passou pela cabeça dele de que ele ia ser ministro e ia conseguir fazer alguma coisa?
assim, ele não viu o que aconteceu, ele não viu a briga do Mandetta com o Bolsonaro, ele achava que com ele ia ser diferente, assim, que, né? Mas é isso que eu falo, ele não parecia estar no seu juízo perfeito quando ele participou do governo. Ele parecia estar tem expressão aqui que é o deer no headlight, tipo, quando você um farol alto na cara, assim, que você fica assustado, parecia ele, assim, tipo, sei lá, uma semana que ele passou, não lembro. Um mês. Ele ficou um mês, gente, ele não fez nada, ele nunca fez um discurso, ele nunca fez nada. Na reunião dos ministros... Mas ele foi melhor que o Pazuello, porque ele não fez nada. Então, é verdade. Prejudicou menos, né? Prejudicou menos. Bom, muita ajuda quem não atrapalha. É verdade. Não, e aí vocês mostram também, eu quero comentar isso aqui. Bolsonaro foi algumas vezes à televisão falar besteira sobre a pandemia, né? É incrível como um presidente da República convoca a cadeia nacional de televisão. Primeiro foi para dizer que era uma gripezinha. Aí depois, no final, foi para dizer que ele foi prejudicado porque as pessoas disseram que era para as pessoas não trabalhar, ficar em casa. Que ele foi prejudicado para ficar em casa. Quer dizer, não tem nenhuma lógica no que ele fala. Mas vocês não acham que faltou alguma autoridade para deter as loucuras do Bolsonaro nessa pandemia? Porque ele fez tudo isso impunemente. Tá aí o PGR. Para seu advogado. No Brasil, se você tem o Procurador-Geral da República e o presidente da Câmara, quem é que vai te pegar, né? O STF fez... O STF é muito criticado, tá, mas muitas vezes o STF salvou a democracia do país, porque se não fosse o STF, a imprensa... Né? Se não fosse a imprensa e o STF, eu não sei onde a gente estaria hoje. É verdade. Então, o plano dele, fica bem claro isso no filme, a Deise Ventura explica muito bem isso. Muito. Que o plano era... Isso que é interessante. Tudo era calculado. Ele sabia que ele não ia conseguir... Porque, assim, se a gente seguisse exatamente o que ele queria, que todo mundo se contaminasse... como eles pregavam, né? Lembra que ele sempre falava a metáfora da chuva, só vai parar quando a chuva vai molhar todo mundo. A chuva vai molhar todo mundo, vai molhar 70%, só quando molhar... Então, assim, o plano deles era ter a imunidade de rebanho, era 70% da população pegar, e isso teria causado mais de 1 milhão de mortes. Né? E a picaretagem dos médicos bolsonaristas. Como que uma pessoa que fez o juramento de Hipócrates participou dessa farsa da cloroquina e da ivermectina? Participa, né? Participa, que ainda tem muito, né? É o que mais tem, inclusive, infelizmente. É muito triste. É muito triste. Olha só, mas... a Socorro Rabelo fala: parabéns, meninos, o povo precisa saber o que aconteceu nessa pandemia. Não podemos permitir que uma atrocidade dessas fique impune. Brasil, mostra a tua cara. A Maria Angélica da Cruz Alves fala: quase perdi 2 irmãos e uma sobrinha. Foi muito triste, desesperador. E agora, quase 2 anos, eles continuam com sequelas. Deus os livrou da morte. Tivemos que pôr a nossa fé em prática. Marcos José, só queria saber se um dia ele pagará pelas mortes que provocou. Como pode pessoas que se dizem cristãs apoiarem este genocida? O Sidney fala: espero estar vivo para ver todos esses negacionistas pagarem de alguma forma essas mortes. Pois é. Voltando naquela questão da vacina, eu estava vendo aqui umas coisas que eu anotei na hora que eu caí e tal. Uhum. Tem um estudo que o Walter Barreto e vários acadêmicos lideraram, que eles analisaram apenas um dos crimes do governo, que foi a não compra das 70 milhões de doses da Pfizer. Pontualmente, só no da Pfizer. Só os da Pfizer. As 70 milhões de doses que a Pfizer ofereceu, seguindo o protocolo que ela ofereceu. 500 mil doses em dezembro, 1 milhão em janeiro, não lembro agora, mas seguindo o cronograma da Pfizer, eles calcularam
foi uma conta bem conservadora, que eles botaram todo mundo com 2 doses de vacina, e eles chegaram à conclusão que só esse atraso da Pfizer, que a Pfizer podia ter sido fechado o contrato em agosto de 2020. 2020, agosto de 2020. Né? Agosto de 2020, não tinha vacina ainda, mas ela já estava fechando contrato com vários países, né? Então a vacinação podia ter começado em dezembro ou janeiro, com Pfizer, e começou em maio. A vacinação com a vacina Pfizer no Brasil começou em maio. Eu já estava na minha segunda dose aqui no Canadá, quando tipo, meu pai de 64 anos a gente tomou mais ou menos, eu fiquei imunizado de 2 doses no dia que ele estava tomando a primeira, eu estava tomando a segunda já. Tipo, e 27 mil pessoas. E assim, o cálculo deles é bem conservador mesmo, sabe? Eles calculam ainda uma parte das vacinas que seriam perdidas ali, que geralmente se perde no transporte. Eles calculam que só com 15 dias depois da segunda dose as pessoas ficarem imunizadas, quando a gente sabe que a primeira dose é bem eficaz para evitar morte, né? Então, é assustador o número. Tem mês assim que... É porque eles fizeram 5 estudos, eles fizeram todos os meses. Tem mês assim que metade das pessoas acima de 70 anos que morreram teriam sido salvas se tivesse a vacina da Pfizer se tivesse sido adquirida quando a Pfizer ofereceu, né? E a Pfizer ofereceu, uma coisa que ninguém fala muito, é que a Pfizer ofereceu 70 milhões e ofereceu ao Brasil ser uma vitrine, né? Que o Brasil tem um programa... Que era realmente o nosso argumento inicial, assim, quando a gente conversava, eu e Lucas, né, lá no começo da pandemia, era do potencial que o SUS tinha. E o Brasil... Realmente... A Pfizer ofereceu uma condição especial para o Brasil, porque o Brasil tinha participado dos estudos de fase 3, né? Então, assim, foram 70 milhões de doses que ela ofereceu, mas foi a primeira oferta. O Brasil nem respondeu a oferta. O Brasil podia ter chegado a negociar. Não, eu quero 150 milhões. Aí, não, tome 100. Né? Podia ter sido mais ainda. O Brasil não responde. Isso é o que eles ofereceram. O governo ignorou os e-mails, né? E a dose de Pfizer seria metade do preço do Brasil, porque tinha participado seria metade do que os Estados Unidos pagam. Porque o Brasil tem as condições, né, para o preço do país. Então, assim, só essa negligência, não é negligência, né? Isso não dá para chamar de negligência, né? Mas só essa decisão do governo de não comprar essas vacinas e só comprar quando a pressão era absoluta, eles não tinham como não comprar, causou no mínimo 27 mil mortes. Aí você acha, 27, morreram 680 mil, mas 27 mil pessoas uma cidade pequena. É uma cidade inteira, né? É um estádio de futebol cheio, vários estádios são menores que isso no Brasil. Meninos, a gente está chegando aqui no final. Deixa eu ler mais uns comentários para vocês. A Dione fala, o filme vai mostrar a verdade. Obrigada, Lucas e Gabriel. Meu filho poderia estar vivo. Foi tudo criminoso que fizeram com ele. Vamos divulgar o filme. Helder Alves. Obrigado, Dione. Helder Alves, 700 mil brasileiros vítimas não só da Covid, mas dessa política de morte desse governo. É muita maldade. Meu irmão, que é especial, ficou paraplégico, perdeu a voz. Que é uma doença estranha, né? As pessoas achavam que era uma doença pulmonar no começo, na verdade, ela é uma doença sistêmica. É uma doença que atinge vários órgãos e que deixa, sim, sequelas. Tem um monte de gente ainda com sequelas. Bom, gente, olha só. Deixa eu só... Claro. Desculpa, mas antes de você amarrar, aproveitar esse ponto, esse gancho, porque realmente o filme, o longa, Eles Poderiam Estar Vivos, é esse que sai na semana que vem, mas o projeto do Eles Poderiam Estar Vivos é uma coisa que é maior, e a gente tem, por exemplo, tem muito material que a gente tem que não entrou aqui, tem tipo, vários outros assuntos que a gente não abordou, como tipo,
essa coisa do Covid longo, né? As pessoas com sequelas e órfãos da Covid, enfim, tipo, teve muita coisa que a gente não conseguiu entrar. A ideia desse filme é mostrar um grande esboço, que todo mundo entenda exatamente o que aconteceu e como. E a gente realmente vai indo de argumento por argumento e chega no final, a gente prova que ele matou. E, enfim, a ideia é que com esse lançamento e com divulgação, que entre mais dinheiro, a ideia é que entrando mais dinheiro, a gente quer fazer outros projetos, realmente abordar outros temas. Né? Vocês não vão sair ainda, porque vocês ainda têm as dicas culturais, tá? Todo mundo que vem aqui tem as dicas culturais, e o Lucas, na verdade, que o Gabriel estava aí na correria cuidando de menino e tudo, eu liguei para ele mais cedo, tem um filho pequeno, né, Gabriel? Vale. Mas deixa o Lucas escolheu 2 clássicos para vocês, 2 clássicos, um do Godard, que morreu essa semana, né? Nos deixou essa semana, já com mais de 90 anos, e ele indicou do Godard, Jean-Luc Godard, ele indicou O Desprezo. Eu peguei o cartaz em português, que não é tão legal, quanto o francês, que eu achei, chama Le Mépris. Olha só, Brigitte Bardot, de bruços, com o livro aí no bumbum. E o Fritz Lang trabalha como ator nesse filme, né? O Fritz Lang tem muita metalinguagem nesse filme, né? E ele Explica aí como é que você indicou para a galera assistir. Por que você acha Não, é porque o Godard morreu essa semana, né? E é o meu filme preferido dele. E é muito sensacional. Eles é um casal que está numa crise. E a Brigitte Bardot está muito bem nesse filme. E tem a história do Fritz Lang. É um cara que está fazendo um filme. É muito legal. Porque, assim, todo mundo, quando fala do Godard, lembra dos filmes da Nouvelle Vague, né? Acossado, né? Acossado, principalmente. Uhum. Eu gosto muito, é revolucionário, mas é porque, assim, o Godard é um tipo do cara que você não precisa nem gostar dos filmes dele. Tem muita gente que não gosta do filme dele e reconhece a importância. Você nem precisa gostar dos filmes. Você sabe que o cara foi revolucionário. Você sabe que, se não fosse o Godard, talvez não existisse a nova Hollywood, né? Scorsese. Então, mas o meu filme preferido dele é um filme que não é da Nouvelle Vague, né? Que é O Desprezo. É a história de um casal que está em crise e eles vão para a Itália. E é uma pena que não tem como, eu estou aqui olhando, não tem como ver online, nem em stream, não está em cartaz em lugar nenhum, nem no YouTube, né? Acho que tem que ser locadora, acho que tem que ser DVD. Alô? Oi. Mas o legal do filme é que o Fritz Lang interpreta ele mesmo. Ele faz o papel dele mesmo no filme. Legal. Fiquei tão curiosa. Espero que o MUBI tem um canal de streaming chamado MUBI que passa muitos filmes clássicos. Eu espero que eles façam uma série do Godard em homenagem ao Godard. Provavelmente vão fazer, né? Vão fazer, com certeza. Mas assistam, se acharem o torrent. E o outro. Antes de eu falar desse outro, posso só falar um negócio que eu esqueci? Claro, pode falar, sim. Esqueci, não. Eu estava no roteiro aqui, mas a internet caiu várias vezes. É verdade, o Gabriel falou aí, né, que a gente está arrecadando por meio da campanha de financiamento, é o apoia.se / eles poderiam estar vivos. Tem como colocar aí nos comentários, Gui, por favor? apoia.se / eles poderiam estar vivos. Para vocês finalizarem, um dos objetivos, Sinara, claro, a gente tem um monte de coisa a pagar ainda, montagem, colorização, tem muita coisa.
A equipe toda topou fazer, apostando muito que um dia ia entrar um dinheiro e alguém ia receber alguma coisa. Mas, assim, tá andando, vai sair o filme. O pessoal do Grupo Prerrogativas ajudou muito. Se mobilizou e tal. Eu queria mandar até um abraço para o Marco Aurélio de Carvalho. Tá saindo com apoio do Prerro, né? E uma das nossas ideias com essa campanha, assim, o dinheiro para finalizar o filme, a gente já conseguiu. Falta pagar alguma coisa ou outra, mas, assim, a gente sabe que vai conseguir. Geralmente as campanhas na última semana elas dão uma bombada. A gente sabe que vai conseguir. Mas a gente queria conseguir uma grana para fazer umas exibições com o pessoal da Avico, que é a Associação de Vítimas. A Paola deve estar assistindo, a Bruna da Prevent Seniors eu sei que está assistindo também, a Dione. A ideia é fazer sessões em alguns outros lugares do Brasil, né? Não em todos, mas a Avico tem, em quase todos os estados tem núcleo da Avico, e fazer sessões para os familiares das vítimas. A gente vai ter uma sessão em São Paulo, no dia 22, agora quinta, a gente vai ter uma sessão presencial em São Paulo. Aí a gente vai dizer nas redes sociais onde é, porque ainda não fechando o lugar que ia ser não deu certo. Mas a gente vai convidar todo mundo nas redes sociais e a gente quer fazer em Brasília, né, Gabriel? E Natal no mesmo dia. E eu vou estar aqui em Vancouver, então vai ter aqui na Universidade de Vancouver também. Então é um lançamento internacional. E, assim, a ideia também, falando da Avico também, e para lembrar, eu e o Lucas está fazendo esse filme por diversos motivos nossos, mas a gente, enfim, fomos encontrando vários parceiros e montando um núcleo ali que oficialmente é um grupo de WhatsApp, assim, mas, enfim, pessoas de diversos meios, lugares, e a gente meio que a gente se associou a eles, e eles a gente, por exemplo, com a Avico, que é a Associação das Vítimas da Covid, porque esse filme a gente está fazendo para eles, né? Tipo, a gente está registrando essa história, fazendo essa denúncia. Então tem tudo a ver então tem tudo a ver realmente a Avico ser nosso parceiro, instituição, não sei nem como chamar o nome disso, mas o movimento Todos pelas Vacinas, são nossos parceiros, é isso. O movimento Todos pelas Vacinas, o Instituto Mary Shelley, que é realmente pessoas que durante a pandemia, divulgadores científicos que durante a pandemia ficaram indo atrás dos números, ficaram indo atrás de fazer as análises. Então, realmente, a Flávia Ferrari, muito obrigado. Já tem bolsonarista aqui falando, tem que ter legenda com o nome e a cidade, vou tirar o print, vamos ter muita gente fake. Olha, vocês, gente, só mesmo um bolsa de van para curar a cabeça doentia de vocês. É o contrário, o número de mortos pela Covid foi subnotificado. Provavelmente é muito mais gente que morreu por causa desse homem, que vocês são cúmplices do Bolsonaro. Você aí, RH gerencial, você é cúmplice do Bolsonaro. Você ainda vem aqui de duvidar da dor das pessoas. Sabe, vocês não têm empatia, vocês não têm consideração nenhuma pelo próximo e ainda se dizem cristãos. Isso me revolta, viu, Gabriel e Lucas? Não, e realmente, esse número que a gente está falando, que o Bolsonaro matou mais de 500 mil de pessoas, é esse número que é dos números oficiais, assim, nem toca na parte da subnotificação. Exatamente. Tipo, se for envolver, depois a continuar. Depois a gente faz mais a outra dica do Lucas, para a gente concluir aqui, que a gente já está há mais de 2 horas aqui no programa. O pessoal começa a ficar cansado. O outro filme que ele sugeriu é do Visconti, A Terra Treme. Esse sim está no YouTube, eu fiquei morrendo de vontade de assistir. A Terra Treme, do Luquino Visconti. E vocês encontram para ver no YouTube legendado, tá? Por que você indicou esse filme, Lucas? Esse filme é sensacional. O Visconti acompanhou... Esse filme é de 48, eu acho. Ele acompanhou a vila de pescadores na Sicília, a vida dos caras. E
o filme era interpretado pelos próprios pescadores. Não tinha ator profissional. E tem umas coisas quase documentais, eu indiquei por isso. Que a gente está fazendo um documentário, né? E esse filme não é um documentário, mas tem umas, tipo, eles tem uma cena deles pescando atum, que simplesmente ele botou a câmera neles pescando atum, assim, não foi... era o que eles faziam mesmo, né? É como se fosse um documentário, tem umas horas que parece um documentário, mas os atores interpretam eles mesmos. Então, o Paolo lá, era o Paolo mesmo, mas assim, ele estava seguindo a direção de né, uma direção cinematográfica, mas ele interpretando ele mesmo. É muito legal esse filme, é muito, muito bacana. Dois clássicos, então, viu? Que eles indicaram para vocês, esses irmãos Mesquita. Vocês estão aí na trilha dos irmãos Coen, né? Tem dois irmãos que eu adoro também, que são os irmãos Duplas. Vocês conhecem? Eles são americanos, os irmãos Duplas. D-U-P-L-A-S-S. Recomendo todos os filmes dos Duplas. Tem na Netflix vários, e realmente são filmes independentes americanos excelentes, excelentes. Tem um que se chama As Férias da Família Manson, gente. Que loucura de filme. Vocês já viram, não? É muito bom, porque é uma coisa tão bizarra, um cara que vai visitar a casa que o Charles Manson matou as pessoas, sabe? É muito louco. E ele consegue fazer um filme tocante e, ao mesmo tempo, humorado em cima desse argumento. Caramba! É muito louco. Recomendo muito. E vocês querem fazer... A casa lá do Roman Polanski? A casa do Polanski? E ele fala que tem milhares de pessoas que são fãs do Charles Manson nos Estados Unidos. Ele recebia não sei quantas centenas de cartas de fãs daquele assassino. É muito louco. Eu vi, isso, né? Só assim, mudando totalmente de assunto para terminar da forma mais leve nessa sexta, né? Quer dizer, não é mais leve, não, porque é uma história trágica, só que o Sérgio Leone, do Era Uma Vez na América, Era Uma Vez no Oeste, Sim. A Trilogia dos Dólares, né? Ele falou uma vez numa entrevista, aí eu não sei se é fanfic, né? Ele falou que estava em Los Angeles esse dia e foi convidado para essa festa, lá na casa Polanski. Uhum. E ele não foi porque não sabia falar inglês, e foi nesse dia. Aí, assim, o cara foi salvo por isso, né? Foi o dia que o Charles Manson entrou e matou a Sharon Tate e outras pessoas. É absurdo. Bizarro, o Robson bizarro. Saboia está lembrando aqui dos irmãos Dardenne. Tem alguns irmãos que fazem... os irmãos do Matrix também, que agora são irmãs, né? Wachowski. São agora irmãs. Tem uma tradição de irmãos cineastas, né? Que vocês estão seguindo aí, né? Tomara. Tomara. E a ideia é que realmente, assim, eu sou cineasta e o Lucas é cinéfilo. Você viu aí que ele teve um projeto assim, que começou a pandemia. Ele fez um projeto que ele assistiu um filme por dia por um ano. Não foi isso? Foi. Eu peguei uns clássicos aí também na pandemia. Como eu estava muito em casa, eu vi várias coisas que eu sempre quis ver. Eu vi Rio 40 Graus. Eu vi todos os filmes que eu adoro, o diretor da Falecida. Esqueci o nome agora. Fugiu. Rio 40 Graus é muito bom, né? É muito bom. Mas Rio Zona Norte? Rio Zona Norte eu não vi. Eu vi o Rio 40 Graus. Eu vi todos os filmes do diretor da Falecida. Vou dizer aqui para vocês o nome. Leon Risman. Eu vi todos os filmes do Leon Risman. Vamos fazer isso, né? Alimentar o nosso espírito, aproveitar que a gente está ainda... Eu ainda não estou saindo muito, ainda mais que eu estou fazendo programas à noite, então eu estou aproveitando para... Eles não usam black tie, né? Porque já estamos em cima da hora. Pode falar. Muito obrigado mesmo, Sinara. Imagina. Olha, dia 22 de setembro, se programem, quinta-feira,
para vocês assistirem. Eles poderiam estar vivos. Eles poderiam mesmo estar vivos, as pessoas, pelo menos 300 mil pessoas que morreram durante a pandemia, poderiam estar vivos se não fosse esse governo. Gabriel e no Lucas, nível médio aí, no nível médio, você botar assim, um cálculo conservador, por baixo, portanto por baixo, tem 300 mil mortes. Tem uma fala no filme, Sinara, que eu acho que resume toda a situação. O Matheus, que é um cara que perdeu o pai, em março de 2021, sem ter tomado uma dose de vacina, o Brasil podia estar vacinando desde dezembro, e a vacinação já podia estar muito mais adiantada, né? Não tinha o menor cabimento de uma pessoa com 71 anos não ter tomado uma dose de vacina em massa. E ele fala assim, pô, eu não sei se meu pai sobreviveria, mas ele teria uma chance melhor na luta contra o vírus, né? E o que ele ficou muito puto é isso. Ana Maria Madeira Seixas está falando aqui, ó. Eu perdi minha irmã, que eu amava demais, minha grande amiga. Em abril fez 1 ano. Ela morreu na semana em que tomaria a primeira dose da vacina. Não perdoo esse genocida por não ter comprado vacina. É bizarro. É isso. Meninos, ó, muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho. Vamos ver se vocês voltam aqui depois que o filme for lançado. Obrigado, Sinara. Obrigado mesmo, Sinara. Obrigadão. A gente toma um café. Um abraço.